Olá pessoal, esse aqui é o segundo vídeo da aula 34. A gente vai estudar a distância entre pontos, ok? Então, como eu tinha comentado, dados dois pontos A e B, tá? Digamos que conhecemos as coordenadas, a distância entre eles é a norma do vetor AB, ou o vetor BA, tanto faz, tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai obter a fórmula usual lá, que a gente conhece lá na geometria euclidiana, né? Por quê, Vamos relembrar. Se o ponto A tem coordenadas x1, y1, z1 e o vetor B tem coordenadas x2, y2, z2, então o vetor BA, se vocês lembrarem, né? A gente calcula ele fazendo coordenadas de B menos as coordenadas de A, né? Ou o contrário, né? Aqui é a BA. Então a coordenada de A menos as coordenadas de B. Se você fizer ao contrário, né? Também vai dar certo. Vou fazer AB aqui. Vai dar no mesmo resultado no final, tá? Porque tem uns quadrados aqui dentro, ok? Então vai ficar isso aqui, né? Faz a diferença das coordenadas. Não tem quadrado aqui não. Eu tô enrolando. Então vai ficar x1 menos x2, y1 menos y2, z1 menos z2. Esse é o vetor BA. Então a norma desse vetor, que por definição é a distância entre os pontos A e B, né? Será então, pega as coordenadas ao quadrado. Então é x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado, e extrai a raiz quadrada. Ok? Por isso que a distância entre os pontos A e B vai ficar assim. Aqui, tá? Bom, gente. Preparei alguns exemplos aí pra gente praticar. Ok? Então vamos lá. Primeiro, são dados os pontos P e Q nos dois casos aqui pra gente calcular. Então, calcular a distância entre esses pontos, né? Deixa eu só aumentar aqui, porque senão fica mais fácil para eu escrever. Olha só, então. No item A distância entre os pontos P e Q é a norma do vetor PQ. PQ e QP tanto faz a ordem, tá? Aqui, não tem problema. Vai dar o resultado no final lá mesmo. Mas quem é o vetor PQ? Você faz Q menos P. Então é menos 1 menos 0. Vamos fazer. Você vai pegar o Q, coordenadas do ponto P, menos as coordenadas do ponto P. Ok? Então isso aqui vai ser a norma do vetor. Menos 1 menos 0. Menos 1, né? Subtrai coordenada a coordenada. 1 menos menos 1. É 1 mais 1 que é 2. 0 menos 0 é 0. Então a gente tem que calcular a norma desse vetor. Ou seja, é só fazer menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, e extrai a raiz quadrada. Ao fazer isso, a gente chega em raiz quadrada de 5, tá? Portanto, isso implica que a distância entre os pontos P e Q é igual a raiz quadrada de 5. Gente, só uma observação que eu esqueci de fazer com vocês, tá? Lembra lá atrás que a gente viu que essa fórmula para calcular a norma só é possível quando os pontos são dados em termos, os pontos e os vetores, né? São dados as suas coordenadas em relação à base ortonormal, tá? Eu não sei se está aqui onde eu coloquei, mas assim, a menos que eu diga o contrário, todos os objetos que aparecerem aqui, os vetores, né, e os pontos serão dados as coordenadas em termos de uma base ortonormal, tá? Ou seja, o sistema de coordenadas é ortogonal que a gente vai usar nesse capítulo, ok? B. Agora, de novo, calcular a distância entre os pontos P e Q.
Então, ó, por definição, a distância de P a Q é a norma do vetor PQ. Então a gente tem que calcular a norma desse vetor. Mas PQ, então é 1, 2, menos 8. Porque para achar o vetor PQ, nós fazemos as coordenadas de Q menos as coordenadas do ponto P. Menos 1, menos 3, 4. Então aqui vai ficar 1 menos menos 1, 2. 2 menos menos 3, 5. Menos 8, menos 4, menos 12. Então nós temos que calcular a norma desse vetor. Então é só pegar as coordenadas ao quadrado e somar, né? Então é 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Somar e extrair a raiz quadrada. Ok? 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144. Então desse modo a gente encontra, né, que a distância é 144 mais 30 é 174. Tem que tirar 1, né, porque aqui 4 é 25 e 29. Então é 173, né, raiz quadrada de 173. Então essa é a distância entre os pontos P e Q dados aí. Bom, mas não vamos ficar só calculando distância entre pontos, né? Não é só ficar jogando na formulazinha pronta, e daí não tem muita graça, né? Vamos fazer uns exercícios aí que tem... fazer a gente pensar um pouco. Olha só esse aqui, ó. Eu quero obter os pontos da reta R, né? Que é dada por essas equações aí, cuja distância até o ponto A é 3. Ok? Então o que a gente quer encontrar? Os pontos x que estão na reta R, e a distância de x até o ponto A tem que ser igual a 3. Tá? Então, a primeira coisa, vamos olhar para a reta R, né? Note, ó, aqui são 3 equações, né? Mas na verdade são duas. A terceira vai ser LD com uma delas, então na verdade a gente só pode jogar uma fora. Na verdade, isso aqui ele tá dando... Eu não fiz com vocês, mas tem uma forma de apresentar a reta como uma interseção de dois planos. Então basicamente você vai falar que a reta satisfaz duas equações gerais de dois planos, né? Ou seja, ela está na interseção. Tá, então, ó, se eu igualar aqui a primeira e a segunda equação, ó, expressões, né? 2y mais z é igual a x mais y. E agora, se eu olhar a primeira e a terceira, né? 2x mais y é igual a z. 2y mais z é igual a 2. Foi tudo errado. Tá? Note, se eu quiser usar x mais y igual a 2, eu já tenho, né? Porque, ó, do lado direito aqui, ó, já sai que x mais y igual a 2, né? Porque ambos são iguais a 2y mais z. Tá? Então essa terceira equação nem precisa. Então vamos lá. Isso é uma reta. Então sempre uma variável vai ser livre, né? Vai ser uma dessas variáveis aí vai fazer o papel do lambda lá da equação vetorial da reta, por exemplo, tá? Ou das equações paramétricas, tá? Então basicamente a gente isola duas dessas variáveis em termos da última, tá? Então, ó, por exemplo, da segunda equação aqui, ó, deixa eu dar nome, né? Essa aqui é a equação 1, a equação 2 é a segunda. De 2 segue que
Vamos isolar o z ali. Z é 2 menos 2y. Certo? Agora vamos isolar o x na primeira. Então de 1 obtemos 2y mais z é igual a x mais y. Isso implica que o x então vai ficar 2y menos y mais z. Só que o z é 2 menos 2y, né? O z depende só de y. Isso aqui implica que o x ele é y mais o z a gente encontrou aqui é 2 menos 2y. Fazendo a conta, então o x é 2 menos y. Tá? Então, se um ponto x está na reta R, satisfaz as duas equações. Então, o que vai acontecer? Esse ponto, a primeira coordenada vai ser da forma 2 menos y. A segunda coordenada é y, que eu vou deixar livre. E a terceira coordenada é 2 menos 2y. Tá? Isso é o que a gente provou por enquanto. Portanto, se x é um ponto da reta R, então olha só, o ponto x é da forma 2 menos y, e o z é 2 menos 2y. Daqui a gente consegue deduzir uma equação vetorial para essa reta, né? Vai ficar assim, ó, x é igual... Qual é o ponto? É o ponto 2, 0, 2 mais y. Y é variável, tá? Se quiser trocar y por lambda aqui, ó. É só uma letra, né? Você pode usar a letra que você quiser. Lambda, aí o vetor diretor é o menos 1, 1, menos 2. Tá? Então, basicamente a gente deduziu uma equação vetorial para essa reta aqui, quando a gente fez isso. Tá? Então sempre que você tiver uma reta dada em termos de... na sua forma planar, né, como uma interseção de dois planos, basicamente você isola uma variável, tá? Que vai fazer o papel do seu lambda lá na equação vetorial. Então todo ponto da reta, ela é dessa forma aqui, ó. 2 menos y, 2 menos 2y. Ok? Só que, então encontramos a cara de todos os pontos que estão na reta, né? Então para cada y real que escolher, o ponto x, né, correspondente, que a gente obtém, ele está na reta R. Só que a gente quer aqueles cuja distância desse ponto A é igual a 3. Eu quero saber então para qual y eu tenho que colocar aqui para obter o ponto cuja distância até o A é 3. Para isso a gente joga na fórmula da distância entre dois pontos. Então, se x está em R, é um ponto da reta R, e a distância de x até o ponto A é igual a 3, então olha só o que acontece. De distância de x até o ponto A igual a 3, né? Para começar, o ponto x é dessa forma, né? Porque ele está na reta R. Como é que é a distância de x até o ponto A? Vai ficar raiz quadrada. Aí você vai pegar a primeira coordenada de A, que é 2 menos y, menos a primeira coordenada do A, 0. Eleva ao quadrado, mais, agora pega a segunda coordenada do ponto x, que é o y, menos a segunda coordenada do ponto A, menos 2. Ao quadrado, mais terceira coordenada do ponto x, 2 menos 2y, menos a terceira coordenada do ponto A, menos 1. Eleva ao quadrado,
Aí a gente quer que isso seja igual a 3. Resolvendo aqui, ó, os parênteses, tá? Resolvendo não, simplificando. Então o primeiro parênteses vai ficar 2 menos y ao quadrado. O segundo é y menos 2 ao quadrado. E no terceiro aqui vai ficar 2 menos 1, 1 menos 2y ao quadrado. Raiz quadrada disso aqui. A primeira coisa, a gente tem que tirar essa raiz quadrada aqui, né? Então é só levar ao quadrado de ambos os lados. Essa soma aqui dentro da raiz, ela é positiva, né? Só, porque... não precisa. Todos os números são positivos, né? Então tudo ao quadrado, então não tem problema. Quando ele leva ao quadrado aqui, então vai sumir a raiz do lado esquerdo, né? Então vai ficar 2 menos y ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, mais 1 menos 2y ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, que é 9. Tem um fato que eu vou usar aqui, tá? Só para simplificar as contas. É que a menos b ao quadrado é igual a b menos a ao quadrado, tá? Então esses dois termos aqui são iguais. Esses dois aqui, ó, essas duas parcelas são iguais, tá? Então isso aqui eu vou escrever como 2 vezes 2 menos y ao quadrado. Quem tiver dúvida, faz as contas separadas aí, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Mais 1 menos 2y ao quadrado é igual a 9. Agora vamos resolver os parênteses. Então, ó, vai ficar 2 que multiplica 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2 vezes y, 4y, mais y ao quadrado. Eu coloquei esse parênteses por causa do 2 que está multiplicando, tá? Para não fazer direto. Mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes menos 2. Então é menos 4y mais 2y ao quadrado. 4y ao quadrado. Isso é igual a 9. Isso aqui implica, então vamos lá. Distribui aqui, vai ficar 8 menos 8y mais 2y ao quadrado, mais 1 menos 4y mais 4y ao quadrado é igual a 9. Vamos lá, do lado esquerdo. Tem, ó, o que tem y ao quadrado? Ó? Esses dois, que tem y esse aqui. E o que tem... Os termos independentes são esses, né? Então vai ficar, ó, 2 mais 4, 6y ao quadrado, menos 8 menos 4, menos 12y. Aí lá direito, ó, vai ficar 9 menos 1 menos 8, 0, né? Esses você pode cancelar, né? Menos subtrair 9 de ambos os lados. Tá, vai ficar assim. Coloca o y em evidência, vai ficar 6y menos 12 igual a 0. Ok? Aqui nem precisa aplicar Bhaskara, tá? Se quiser aplicar Bhaskara também vai dar certo, tá? Mas é mais fácil isolar o y. Isolar não, colocar em evidência, né? Então, ó, você tem um produto de duas números, né? Duas quantidades, dá 0. Isso implica então que um dos dois tem que ser igual a 0. Então, y igual a 0 ou 6y menos 12 é igual a 0. Tá? Ou seja, y igual a 0. 6y menos 12 igual a 0, porque y é igual a 2, né? Então, ó, encontramos os valores de y, que substituídos lá no ponto x, aqui, né? Nos geram as coordenadas de um ponto da reta que dista 3 do ponto A. Ok? Então são dois pontos que satisfazem essas propriedades, né? Dois pontos da reta R distam 3 daquele ponto A dado. Note que se o o y, né,
for igual a zero, então a gente obtém um ponto x, que eu vou chamar de x1, só para diferenciar. Troca lá o y por zero. Vai ficar 2 menos 0, 2, 0, 2 menos 2 vezes 0, 2. Então é o ponto 202. E se o y for igual a 2, então nós obtemos um ponto x2 de coordenadas... Então agora o y é 2, né? 2 menos 2, 0. 2, 2 menos 4, menos 2. É o ponto, então, 0, 2 menos 4. 0, 2 menos 2, né? É 2 menos 4, menos 2. Então, portanto, qual é o conjunto solução aí desse problema? São duas soluções, tá? É o ponto 202 e o ponto 02 menos 2. Ok? Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Bom, gente, já deu 20 minutos, né? Então vou parar por aqui. Aí no próximo vídeo a gente faz mais um exemplo, tá? Não, mais 3 exemplos, na verdade, né? Que é no mesmo exercício. Até lá, então.